criança, ainda quando bebê, é muito bonitinho, engraçadinho, você pode brincar com ele, mas isto não significa que você não deve ensiná-lo, mesmo ele sendo ainda um bebê. Porque se ele não aprender de pequeno, depois de grande vai ser difícil você controlá-lo. Não são pouco o número de pais no Brasil e no mundo que não sabem educar os seus filhos e levam ele a Deus dará, não se importando muito com as consequências. Tem pai, por exemplo, que dá de tudo para o filho, mimando, e com a seguinte desculpa: eu não tive, agora eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. E entrega para o filho o melhor dessa terra de mão beijada, sem nenhum esforço. Depois que o garoto se torna grande, vai desperdiçar aquele bem a qual o pai entregou a ele. Não são poucas as mães que não sabem educar os filhos e acabam prejudicando a criança. Quando você vai ao supermercado e você vê uma criança se jogando no chão porque a mãe não comprou um determinado Danone, faz aquele berreiro todo, a mãe chega até a dizer: se você continuar berrando ou chorando, eu vou embora do supermercado e vou deixar você sozinha. E se iguala a criança, ou a criança grita, a mãe grita junto com a criança e depois acaba deixando a criança sozinha ou arrastando a criança. Aquilo é muito feio, mas não são poucas as crianças que fazem isso. Aí você olha para aquela criança e fala assim: nossa, que criança mal educada, que criança ruim, que criança chata, que criança nojenta. Quando na verdade a culpa não é da criança, a culpa é dos pais que não souberam educar ela da maneira e da forma adequada. A palavra de Deus diz assim: vara da correção, da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Toda criança que é entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe, envergonha a sociedade, ela se torna uma vergonha. Então, pai que dá de tudo para o seu filho e não ensina o principal para ele, de que aquilo que ele tem hoje não foi entregue de mão beijada e que tem que ter um esforço, um trabalho. O pai que dá tudo de mão beijada para o seu filho, ele sem querer acaba prejudicando o seu filho. A palavra de Deus é muito transparente e ela diz também: ensina a criança no caminho em que deve andar. Este é o dever de todos os pais: ensinar a criança o que é correto, ensinar a criança o que é certo, para que aquela criança venha trazer delícias aos seus pais e venha trazer prazer para eles. Mas se os pais deixam elas fazerem o que elas quiserem, ela acaba se prejudicando e prejudicando também os seus pais. A sociedade olha aquilo como uma vergonha e realmente é uma vergonha. Mas você, mãe, pai, que está me ouvindo agora, você pode mudar essa situação. Eu não estou falando para você espancar o seu filho, mas a vara da correção é necessária. Umas palmadas ou outra ensina a criança que determinada coisa ela não pode fazer e nem deve fazer. Se o pai não educa, o mundo educa. E o mundo não tem misericórdia. E o mundo não vai ficar chorando pela sua criança. Vai educar ela da pior forma possível. Então hoje você tem a oportunidade de educar os seus filhos. Eduque os seus filhos para que eles se tornem ótimos cidadãos, para que se tornem ótimas pessoas, para que eles venham agregar na sociedade e tornar um orgulho para os seus pais. Pai, educa o seu filho. Mãe, educa o seu filho. Ensina o seu filho. Senão você não vai conseguir segurar esta criança, pois uma criança, ela não sabe o que está fazendo. Mas o pai sabe, a mãe sabe, e é esses que devem educar as suas crianças. Pois uma criança educada é o prazer dos seus pais, é uma alegria. Quando a sociedade fala: nossa, que filho educado você tem, que isso é um prazer para os seus pais, ter os filhos educados. E por falar em educação, Loja Crisol, o melhor você encontra aqui. Roupas, calçados e presentes para você e seu filho, bom e bem educado. Loja Crisol, variedades também em chinelos, para educar aquela garota rebelde e birrenta. E junto você pode levar um lindo cinto para ensinar seu filho mal criado a se tornar gente. Loja Crisol, Rua Marechal Floriano Peixoto, 161, Novo Bandeirantes, em Cambé. Loja Crisol, trazendo bem-estar e amor para toda a sua família, pois educar é também sinônimo de amar. Quando
você aprender a educar os seus filhos, ensiná-lo no caminho certo, você vai se orgulhar do homem e da mulher que eles irão se tornar no futuro. Por isso é importante você ensinar desde criança, desde bebê, porque se você não conseguir ensinar o teu filho de novo, depois ninguém mais vai conseguir segurá-lo ou ensiná-lo. E ele vai se tornar uma vergonha para a sociedade, causando prejuízo e dor para aqueles que estão diante dele. Ensine a sua criança no caminho de Deus. Ensine a sua criança no caminho certo. Ensine a sua criança para trazer orgulho para você, pai, para você, mãe, e para toda a sua família, e contribuir de forma positiva para com a sociedade. Este é o caminho certo que o pai e a mãe devem ensinar os seus filhos. E antes de terminar o vídeo, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos agora para os nossos patrocinadores. Até lá!